livro de Gênesis. Fica onde? Gênesis. Depois do índice. Prefácio. Não sei qual versículo certo, não, mas vamos descobrir agora. Vamos ler o contexto aqui pra gente entender, gente. Capítulo 3. Primeiro eu vou contar uma historinha que eu vi no domingo. No domingo que teve a gravação lá do Wagner falou sobre casamento. Mano, toca o que você quiser. Só fica à vontade. Todo mundo atento? Naquele dia eu tava sentado, tava meditando um pouco, pensando um pouco na vida, sabe? E eu observei uma cena que durou algumas horas. Uma cena muito longa. Da Vizinha dos Mistérios. Uma cena que me chamou muita atenção. E ela durou por muito tempo. Quase que a tarde toda. Alguém reparou que as crianças estavam alimentando os pombos? Quem reparou isso? Você reparou que as crianças estavam alimentando os pombos? Eu vi. Então, eu tava sentado ali e eu tô vendo, aí tava o Isaac, o Natan, a Ana Letícia, não sei se tinha mais crianças, eu observei mais eles. E eles jogando pão, joguinho, jogando biscoito. E parece que quanto mais jogava, mais tinha pão. Pensei até que a gente tava vivendo a multiplicação dos pães naquele momento, sabe? Eu falei, rapaz, tanto de pão que ele jogou ali, dá pra multiplicar a multidão. Dá pra alimentar a multidão aqui, né? Todo mundo comia, ficava cheio. Como diz o Google, comia deve estar triste. E eu observando lá, aí comia um pedaço e jogava 10 pros pombos. Os pombos fizeram a festa, velho. Nunca foi tão bem alimentado como naquele dia. E... Vou abaixar só um pouquinho, Bruno. Só um pouquinho. Aí eles estão lá jogando os pãozinhos e tal, e eu só observando, né? E aquela cena durou por muitas horas. Vocês que assistiram aquela cena, ou lembrando, ou sabendo agora falando, o que vocês acham disso? O que vocês sentiram ou pensaram na hora que vocês viram essa cena? Sejam sinceros. Dos meninos jogando pão pros pombos. Aonde? Lá no horto. Não cheguei. Na gravação lá de casamento. Eles estavam lá no meio do parquinho jogando pãozinho pros pombos. Pensaria isso? Quem mais pensaria isso? Seria desperdício? Não. O que você pensa? Na hora lá eu achei bonito assim, na hora, acho que foi do Natan mais do Isaac, quando tava jogando. Mesmo jogando uns 300 kg de pão? Cara, ele jogou tanto ali que quanto mais Ele jogou muito pão, cara. Cara, quanto mais ele jogava, mal. Eu nem sabia onde estava sendo aquele pão. Eu falei, rapaz, eu não vi esse pão todo no café da manhã, não. Eu também não. Biscoito. Quanto mais Biscoito também, eu não sabia nem que tinha sobrado tanto. Achei bem interessante ali, né? Ele tava alimentando aqueles pães. O que você pensa disso, Sandrão? Não pensei que isso. Foi bastante pão, cara. Vou ser bem sincero. Me lembra a passagem de o Sermão do Monte. Sermão do Monte? Que Jesus fala que vai alimentar, né? A multidão? Não, que. Passarinho. Que sim, os pássaros. Sim. Não, né? Que eles não plantam, É, né? eu não sei se é o do monte, mas esse nada é. e mesmo assim o país alimenta. Eu penso que É verdade. Uma hora eu fiquei meio preocupado, porque eu fiquei pensando 3 vezes como eu tive que comer demais. Eu acho que aqueles pombeiros deviam ter pegado no bico, levado pra casa, guardado e falado, vamos lá, tem mais. Porque eu vi tinha 1, quando eu vi tinha 2, quando eu vi tinha 5, depois tinha uns 10 em cima. Eu falei, eles estão chamando mais, velho. Estão indo lá trazendo a família inteira. Mas quanto mais o Natan e o Isaac jogavam, mais os pombos comiam. Sim. Então, que pareceu que teve. Nossa, o bairro inteiro foi pra lá. E o que vocês acham? O que você acha? Você acha que tá desperdiçando ou quê? Tem alguma outra opinião? Tem que parar para observar eles jogando. Eu vi que eles estavam jogando, mas não parei para prestar atenção.
Quem mais pensou alguma coisa? Você, Dele. Vai ser a mesma coisa que ele falou. Que o cara Passagem. acaba alimentando. É. Eu tive. Deve ter sido divertido pra ele. Rapaz, foi uma diversão. Eu tive 2 impulsos. O primeiro foi. Vai tá indo muito bom embora, velho. Eu tive o segundo impulso. Segundo depois. Eu falei, mas qual o problema? E eu já tava pensando no assunto antes, e parece que aquela cena foi de propósito ali, só pra eu continuar meditando no assunto que eu já tava pensando já. Vamos ler aqui em Gênesis 3, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Gênesis 3, no versículo 1. Todo mundo abriu aqui? Já. Acompanhei? Vou falar se alguém tiver, se alguém tiver precisando de Bíblia, essa daqui tá percebendo, viu? Tá vendo? Só falar e pegar. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Isso a serpente perguntando à mulher, certo? Vamos criar o cenário aqui. Por enquanto nós temos um cenário: a serpente e a mulher, correto? 2. Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, veja bem. Deus está dando comando aqui para eles não comerem daquele fruto. Eles estão falando apenas um fruto, uma árvore que eles não poderiam tocar naquele fruto, certo? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha essa ideia. Já começou aqui o sugestionamento. Certamente não morrereis. Primeira coisa, ele já está fazendo a mulher questionar a Deus e duvidar dele. Certo? Porque está contrariando a palavra que Deus tinha dado à mulher. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Primeiro ponto aqui, ó. Sereis como Deus. Primeira coisa que existe aqui é que eles já eram como Deus. E Deus os fez a imagem e semelhança dele, correto? Todo mundo lembra disso? Acho que Deus nos fez a imagem e semelhança. Beleza? E aqui a serpente está indagando a Eva, dizendo que Deus falou para eles não comer porque ele sabia que se eles comessem, eles seriam como Deus, completando, conhecendo o bem e o mal, porque Deus tinha conhecimento do bem e do mal. E eu acho interessante dar um texto para vocês pensar, que Isaías fala que Deus dizendo: eu crio a luz e crio as trevas. Eu, Deus, faço todas as coisas. Aí, veja bem, vendo a mulher, 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Pensa. Então, no cenário, nós temos a serpente, Adão e Eva. Estavam todos juntos. A gente sempre achou, pelo menos eu sempre achei que Adão não estava naquele lugar, que a serpente foi lá, enganou Eva, depois Eva foi lá, levou o fruto para Adão, engambelou ele e fez ele comer o fruto também. Aqui só está dizendo que estavam os três no mesmo lugar, está escrito aqui, ó. E comeu e deu também a seu marido, que estava com ela. Então eles estavam juntos. Então, Adão participou de todo esse cenário, participou da conversa ali, viu tudo acontecer, não se pronunciou, não se posicionou, ela deu para ele comer e ele comeu. Não questionou, não pensou 2 vezes, não lembrou do que Deus tinha dito para ele e tudo mais. Lembrando que aqui quando a serpente diz... Quando a serpente diz que
certamente os olhos deles seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Está escrito lá em Gênesis 2,17, quando Deus fala assim, ó, no 16: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim não comerás livremente. Repara que Deus disse ao homem, ele deu um comando ao homem, para ele não comer da árvore, ou melhor, para ele comer da árvore livremente. Mas, no 17: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o pai já tinha dito para ele, ó, essa daqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque senão vocês vão morrer. Certo? E a serpente está dizendo, se vocês comerem, certamente vocês não vão morrer. A única coisa que vai acontecer é que vocês vão ser igual a Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Certo? Aí depois A vocês vão serpente entender. acho que nem mentiu. Oi? Acho que nem chegou a mentir, ela só induziu. Na verdade, ela induziu usando Cara, ela tentou enganar ali. É porque a morte não é a morte que a gente conhece de perder o fôlego de vida, de dormir eternamente. Não é essa a morte que Deus estava dizendo ali. Certo? Ocasionalmente isso acontece. E repara que antigamente o pessoal vivia 900 anos. E por causa do pecado foi diminuindo o tempo de vida do ser humano. Certo? Até 120 anos. Hoje dificilmente alguém vive até 120 anos. Certo? Então, para uma pessoa que tem seu corpo restaurado, já estou adiantando um próximo, uma pessoa que acaba se restaurando, restaura sua identidade no Pai, seu corpo vive livre de pecado, o pecado é o que contamina o corpo, é o que destrói nosso corpo, entende? Então ela tem direito a viver o quanto tempo ela quiser. A diferença é que, quando ela cumpre o seu propósito de vida, ela está pronta para voltar a Deus. Então ela não morre por doença, não morre porque seu corpo já está cansado e porque se acabou. Morre porque ela já cumpriu o que ela tinha que cumprir e Deus acaba tomando o espírito dela de volta. Certo? Igual Jesus fez na cruz. Ele não ia morrer. Ele não tinha o pecado dele próprio no corpo. Entende? Ele próprio não pecou. Ele estava pagando pelos nossos erros. Só que teve uma hora que, quando ele cumpriu o propósito dele, ele falou assim, pronto, pai, agora eu te entrego o meu espírito. Porque a morte não tinha condição nenhuma de pôr a mão nele. Entende? É tanto que eu acho que é Paulo que fala que, em Romanos, que o aguilhão da morte é o pecado. Entende? Ela só consegue te ferir através do pecado. Ela só tem força contra você através do pecado. Então vamos lá. 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido que estava com ela. E ele comeu. Lembra que quem recebeu a ordem do pai foi justamente Adão. E ele tomou, sem questionar, sem pensar duas vezes, e comeu. 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. A gente aprendeu na igreja evangélica que aqui foi o momento em que o pecado entrou no mundo. Depois que eu li isso aqui com o pai um dia desses aí, eu estava lendo com o Bruno, estava conversando, aí eu vi que não é bem por aí não que as coisas funcionam. Não foi bem tipo, porque entrou o pecado no mundo. Eles não pecaram. Mas desobedeceu uma ordem de Deus. Eles não pecaram. Eu vou te explicar por quê. 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Agora pensa a cena. Eles ouviram a voz do pai chamar e se esconderam, certo? Ele respondeu, no caso Adão, versículo 10, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Certo? O que Deus ordenou para eles não fazerem? Não comer do fruto. Da onde? De qual árvore?
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem de Deus, certo? Eles desobedeceram a ela? Beleza. Agora, Deus aparece para ele e fala, olha os 10. Ouvi a tua voz do jardim, Adão falando, e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A primeira pergunta do pai foi, quem te mostrou que estavas nu? Ele não perguntou, por que pecastes? Por que transgredistes a lei que eu te mandastes? A maior indagação do pai naquele momento foi, quem te mostrou que você estava nu? Na verdade, eu acho que a parte de eles não comerem do fruto nem foi uma lei. Foi só um conselho do pai para proteger eles. Interessante, cara, que o Wagner falando de administração aqui sobre os talentos, certo? Agora tá ficando gostoso, gente. Vai estar melhorando. Repara que na nossa administração de sexta-feira, não sei se vocês já viram o vídeo na internet, mas o Wagner falou o seguinte, já tá no YouTube já? Não? Então vocês não viram. Vocês viram pela live? Então, na parábola dos talentos, quando ele divide os talentos para o pessoal lá, eles... Agora você chega, né? Agora o negócio tá bom do lado de cá, bem do lado direito. Na hora que ele distribui os talentos, alguns dobraram o número de talentos que ele tinha e aquele que tinha recebido um talento não fez nada, certo? Aí o Wagner estava com um ponto muito importante. A preocupação do Senhor naquele momento não era em lucrar, era em como ele ia se comportar com aquilo que ele tinha recebido. É tanto que os talentos eram dele, a pessoa foi lá e multiplicou, certo? Aí ele fala assim, já que você fez isso, então toma para você mais tanto. O ponto importante para o Senhor não era o quanto ele tinha multiplicado. O resultado tanto faz. O Wagner sempre explicou. Não importa o resultado que você atinge. Para o Pai, o que importa é o método que você usa para atingir seu resultado. Certo? É isso que chama a atenção de Deus. É isso que o Pai está preocupado com o que a gente vai fazer. Com qual método a gente vai usar para atingir tal resultado. O resultado não é tão importante. Mas se você usar o método certo, é claro que você vai ter um bom resultado. Isso é óbvio. Certo? E agora ele está perguntando aqui. Quem te mostrou que você estava nu? Comeram daquele fruto que eu falei que não era para vocês comerem? Então a preocupação do pai não era se eles tinham desobedecido a ordem. Repare que a preocupação dele foi quem mostrou para vocês que vocês estavam nus. Sabe? Ele não ficou indignado porque eles desobedeceram a ordem. Tipo assim, quando eu li essa frase aqui, já entendi tudo que estava acontecendo. Sabe? Mas a questão toda era a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Depois disso, qual foi a primeira reação dele? Ele ouviu Deus, teve medo e percebeu que estava nu. Pronto, já começou a bagunça aqui. Ele não tinha medo antes, ele não sabia que ele estava nu, ele não sentia a vergonha. Aí Deus estava olhando assim pro filho que ele acabou de criar, cara, inocente, com coração puro. Tá falando, cara, quem foi que falou que você estava nu, velho? Quem te mostrou isso? Aí o pai ficou preocupado. Sabe? O pai não está preocupado com o pecado que você comete. Por isso que ele te perdoa, velho. Sabe? A questão toda que preocupa o pai é quem foi que mostrou para vocês que vocês estavam nu? Quem foi que tirou a pureza de vocês? Quem foi que tirou a inocência de vocês, sabe? Essa é a questão. Sabe? E repara, eu olhando aquela cena ali das crianças jogando pãozinho pro pombo, a primeira coisa que eu pensei, tá desperdiçando. 2 segundos depois, eu pensei, não tá desperdiçando. Na cabeça deles, eles não estão desperdiçando. Sabe o que faz eles jogar pão até morrer ali e não pensar se vai acabar? Porque ninguém mostrou pra eles que estão nus ainda, gente. Estão começando a entender? A malícia não tá dentro deles. Eles não têm medo de ficar sem. Por que o adulto pensa que está desperdiçando? Porque tem medo de ficar sem. Vai acabar. A criança não pensa que vai acabar.
Ela vive a realidade do Pai. Aí naquela hora eu entendi, eu falei, claro, velho, todo mundo pensa que a gente precisa de um milagre para poder multiplicar pães, que a gente precisa de unção para multiplicar pães. Não, cara, a gente precisa de pureza dentro do nosso coração. A gente tá cheio de malícia, cara. A gente comeu do fruto, a gente conhece o bem e o mal agora. O Pai não queria que isso acontecesse. Sabe? Por que a gente não consegue multiplicar pães? Porque a gente tem medo de perder, tem medo de ficar sem, cara. Tem medo de acabar. Jesus não tem isso dentro dele. Por isso que ele pegou o pão e falou, tem 5 pães e 2 peixes? Tá bom. Toma. E 5.000 pessoas foram alimentadas. Por quê? Porque na cabeça dele não vai acabar. Jesus não fez um grande milagre. Ele só agiu de acordo com a realidade do dinheiro dele. É simples. Ele não tem conhecimento bem, ou melhor, a malícia não entrou dentro dele. Sabe? O problema todo é esse, a malícia não entrou dentro dele. Aí hoje a gente pega as crianças e fica enfiando dentro da cabeça dele. Não joga fora não, senão você vai ficar sem. Vai acabar, vai quebrar, você vai ficar sem. Custa caro. É tanto para comprar isso aqui. Cara, o que a gente está fazendo mostrando que a criança é questão nua, gente? Pelo amor de Deus, cara. Um dia fizeram isso com a gente, por que a gente está estragando as crianças? Como o Wagner já disse várias vezes, as crianças nascem com o reino de Deus dentro delas. É tanto que quanto mais novinha a criança é, você pede as coisas pra ela dá na sua boca, cara. Ela não fica com medo de ficar sem, cara. Ela não tem medo de perder. Entende? Aí quando ela vai ficando, vai crescidinha, você pede pra ela, já pensou 2 vezes, aí tira um pedaço pequenininho, te dá. Quando tá mais velha, nem dá, cara. Mas não quero dar não. Pra quê? Vou ficar sem, vai acabar. Um pouquinho pra mim. Quando é novinha, as crianças não pensam desse jeito. Sabe? Por isso que criança liga uma torneira e fica brincando até a água do planeta acabar, cara. Aí ao invés de a gente conduzir elas, trazer a consciência delas e fazer elas pensar que não tem necessidade de usar tanto, não, a gente coloca dentro da cabecinha delas que vai acabar. Não é desse jeito que se educa as crianças. O problema é que a gente já está estragado demais e a gente está estragando as crianças também. Sabe? Aí eu te pergunto, se você acha que vai acabar, o pai está preocupado com uma coisa. Quem te mostrou que vocês estão nus? Quem foi que ensinou essa besteira para vocês? Era pra gente agir de acordo com o reino dos céus. No reino do Pai não existe falta. No reino do Pai ninguém passa fome. No reino do Pai ninguém fica doente. Sabe? Se você for pra chuva, você não tá doente. Se for pra chuva, pensa. Se você for pra chuva, você fica doente. Por que a gente toma banho e não fica? Eu pensei nisso uma vez. Falei, peraí, minha mãe fala que se eu molhar na chuva, eu fico doente. Eu fico 2 horas embaixo do chuveiro e não fico doente. Qual a diferença da água da chuva ou da água do chuveiro? Às vezes do chuveiro é muito mais sujo. Aí a criança se molha 15 minutos. Aí chega em casa gripada, com a garganta inflamada, catarro no peito, morrendo, 45 graus de febre. Também tem uma coisa que me junta com esse versículo, despertar o Isso também, você já vai pra parte da sexualidade. isso. Sabe? Então a preocupação toda do pai é tipo assim, por que a serpente falou assim? Ela realmente não estava mentindo, falou, se vocês comerem desse fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Realmente vocês vão ser igual a Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Aí por que Deus tem conhecimento do bem e do mal e não se suja? Por decisão própria. Ele tem conhecimento da malícia. Mas por opção ele não é malicioso. Uma coisa é você ter conhecimento da malícia, outra coisa é você ser malicioso. Entendeu? E os adultos veem malícia em tudo, cara. Em tudo a gente vê malícia. É sempre medo de acabar, sempre medo de perder, medo de ficar sem. Sabe? A gente sempre pensa mal em outras pessoas, não tem bondade no nosso coração, não tem generosidade. Pensa, isso tudo por causa do conhecimento do bem e do mal. Por que a gente não consegue ser generoso? Porque a gente tem medo de ficar sem. Entende? Por que a gente não consegue orar por cura? Porque a gente tem medo de não acontecer, porque a gente acredita mais que é mais comum ficar doente, porque é uma consequência, né? Você se molhou na chuva, então realmente você está resfriado, porque é consequência, né? Não é bem assim. Jesus orava uma pessoa doente, não interessasse que aquela pessoa pensasse acerca daquela doença. O que interessa é a realidade que estava dentro dele, o que estava imprimido dentro dele acerca do Pai. Ele sabia que não deveria existir pessoas doentes.
Pessoas perto dele não passariam fome. Peraí, onde eu vim tem abundância. Eu não fico sem comida. Então por que eu tô com 5 pães? Se eu dar um para ele, vai ficar 4. Não é assim que ele pensa. Não é assim que Jesus pensava. Se eu tenho 5 pães, eu tenho pão. Com fome eu não vou ficar. Ninguém aqui vai ficar com fome. Vamos dividir? Começou a dividir. Começou a multiplicar, multiplicou tanto que sobrou. Aí pegou os peixinhos e foi puxando, quanto mais puxava, mais peixe tinha. Pensa. Sabe, eu aprendi uma coisa sempre com o pai me ensinou uma coisa através do seguinte. Eu acho que ele, assim, eu acho não, ele foi o pai dele, né? Eu tô fazendo a dieta para emagrecer. Aí, sabe, eu fui pra barbearia assim naquele. Falei, cara, hoje, sabe, vou extravasar tudo. Aí, quando eu veio ele falou assim: chega, tu trouxe o almoço? Cara, não trouxe não. Não tinha nada, né? Eu falei, não trouxe não. Primeiro eu falei, não trouxe. Não trouxe não, gente. Não tem nada ali na geladeira. Não, na verdade, não trouxe. Por quê, cara? Não trouxe? Não. Vim vendendo salada, não tinha tempo de fazer, né? Aí eu fui, eu peguei R$10 lá e tinha que fazer um marmitex. Aí eu coloquei a salada, coloquei um pedaço de linguiça, um pedacinho de frango, e isso aqui deu 8 e pouco, quase R$10. Aí eu comi, aí eu falei assim, mãe, cara, vai almoçar? Eu falei, não, vou almoçar só em casa, que vai ter um churrasco lá, o pessoal lá da minha família. Eu falei assim, hoje vai almoçar, velho, já é quase 1 hora pra almoçar. E chegando o cliente, ele falou, não, Xande. Aí chegou um rapazinho lá do Haiti, que é do Haiti, que tá morando aqui, que tá trabalhando aqui. Aí eu falei assim, mãe, não quer cortar o cabelo? Sim. Aí eu fui raspar o cabelo dele. Aí você não Xande, vai lá, compra lá pra ele. Cara, tu só compra. Deixa ele escolher o que ele quiser colocar na marmitex, tu deixa ele escolher. Beleza, fui. Aí eu até brinquei com ele assim, eu toquei essa mão dele e falei assim, vamos lá, meu irmão. Aí ele começou a ver, eu falei assim, olha, tá com medo de tudo. Eu cheguei lá, fui fazer uma marmitex dele, fui pro lado da salada, ele falou que não queria salada. Aí eu brinquei, pô, cara, tu não quer salada? Aí o pensamento da alma já foi lá no Haiti, sabe? Pô, lá no Haiti, o cara passa necessidade. Aí fui, peguei aquela marmitex pra ele, aí fomos pesar lá, deu quase 30 conto. 30 conto? Quase 30 conto, cara. Eu fiquei só no meu coração, não. Aí na hora que eu entreguei uma marmitex pra ele comer e vi aquele sentimento, ele tem fome. Ela terminou de almoçar e aí veio aquele sentimento mais forte, tipo assim, o sentimento do pai, né? Falou assim, tem fome, ele sustenta 2 famílias. Ele sustenta ele aqui no Brasil, ainda manda dinheiro pra família dele na noite. Aí eu falei, cara, velho, eu fui perguntar pra ele, ô mano, você não almoça lá na empresa não, cara? Assim, não almoço lá porque a gente não tem lugar pra almoçar, uma parada fixa pra almoçar, uma hora a gente tá num lugar, outra hora tá em outro. E às vezes não dá nem pra almoçar, né? Eu falei, cara, eu tô até esse horário sem comer nada. Ele falou assim, às vezes eu vou dormir com fome, Xande. Aí quando ele fala assim, vê aquele sentimento mais forte, eu falo assim, pô, e às vezes vai me dar tudo, eu ainda fico, sabe? Eu falei assim, pai, o Senhor me dá de tudo e eu ainda sou ingrato. E às vezes as pessoas que trabalham, estão tentando se sustentar e não tem dinheiro nem para se manter direito, fica com fome, dorme com fome. Aí o seguinte vai falar assim, Xande, ele tem fome, cara. Muita fome.
E eu adotei esse rapaz como filho. Como assim, senhor? Ele foi contou a história do ônibus pra mim. Cara, eu vou pra mim ensinar. Falei, então, o senhor não me trouxe pra cá, não vai deixar eu passar fome, não vai deixar eu passar necessidade. E meus filhos não querem saber de onde que vem, como vai chegar, eles querem. E na hora do desespero a gente passa pra eles a nossa realidade, que é faltar. Faltar, aí não mexer. Isso aí é na hora do Não deveria, né? Não deveria, mas é igual você falou, por causa do conhecimento do bem e do mal, a gente quer passar essa realidade para os filhos. E às vezes A questão é como se comportar diante disso, sabe? A gente ter conhecimento da malícia e como a gente se comporta, sabe? Porque a questão toda, Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, sabe? E o que a gente tem deixado sair dentro da gente, sabe? Por exemplo, hoje a gente já conheceu muita coisa errada, não tem como a gente apagar da nossa memória isso, sabe? Mas a opção que a gente tem hoje é de não agir de acordo com esses conceitos, sabe? E voltando lá pra cena que eu tava vendo, dos pombinhos lá comendo, fazendo a festa, eu achei interessante que, tipo assim, as crianças elas acordam de manhã, elas não se preocupam se... Elas querem comer. Elas não querem nem saber se tem ou não tem. É tanto que os meninos do Wagner aqui, eu acho engraçado que é até difícil. Eles não conseguem compreender. Se falar pra eles assim, não tem pão. Sabe o que eles falam? Eu quero pão. Tá ligado? Que eu acho mais legal isso do que eles sabe? É sinal de que a realidade ruim não entrou dentro dele ainda, sabe? Tipo assim, não tem biscoito, eu quero biscoito, mas não tem, eu quero! Paciência! Graças a Deus que eles pensam desse jeito ainda, sabe? Porque você vê que eles não... Tipo assim, às vezes a gente olha com a ótica a partir da cultura que está inserida dentro da gente, sabe? A gente vê uma torneira aberta, a gente manda fechar porque a gente pensa assim, a conta vai vir cara, ou então a água vai acabar, a gente vai ficar sem, custa dinheiro, e dinheiro está jogando fora e tudo mais. A gente poderia ter uma outra postura, sabe? Sim. Ao invés de a gente inserir um conceito distorcido do diabo, que é o medo de ficar sem, sabe? A gente poderia inserir princípios de pegar, por exemplo, assim, vamos supor que a criança está pegando uma comida e está jogando fora. Fala assim, ó, ensinar ela que não tem necessidade, ajudar a criança a enxergar que não precisa fazer aquilo. Se você não quer, é só guardar depois, sabe? É ensinar a não desperdiçar, sabe? Usar as coisas com consciência. Sim. Pode deixar para outra pessoa comer, pode comer daqui a pouco, pode entender que não tem necessidade de desperdício, sabe? Entender que vale a pena valorizar cada coisa. E a gente quer ensinar isso da maneira errada, sabe? Sempre daquele jeito. Se você jogar fora agora, amanhã você vai ficar sem. Falaram muito isso pra mim, sabe? E às vezes a gente come pouco por medo de ficar sem, e às vezes a gente come muito por medo de ficar sem, sabe? É aquele medo de não ter amanhã. Sabe? Eu lembro que quando eu comecei a morar com o Wagner, eu percebi um comportamento dentro de mim. Ele não precisou falar isso comigo, cara. Ele não precisou, literalmente, o Wagner respeitou o momento e me tratou com amor. Mas vamos supor que você abrisse um biscoito aqui. Eu olhava o biscoito e dava vontade de comer. Acabei de comer agora, não estou com fome. Mas eu olhei e estou com vontade de comer. Como o Bruno fala, o mal do saber que tem. Toda criança sofre desse mal. Se sabe que tem, você quer comer, sabe? Então, por que eu queria comer? Porque vai que amanhã não tem, tá ligado? É quando eu parei com esse medo de perder, de reprimir, sabe? Comi tudo que tinha direito. Às vezes, você pode estar comendo o que for na minha frente. Se eu não estou com vontade, eu vou negar, cara. Eu falo, não quero, não tenho vontade de comer. Pode ser o que eu gosto,
Sabe? Pode ser aquilo que eu gosto muito, mas não, eu não estou com fome, não estou com vontade de comer, eu não vou aceitar. Até fandangos. Você é fandangos, cara. Já neguei um monte de vezes fandangos, cara. Sabe? Eu sei. Mas você gosta, eu falo, eu não tô afim de comer agora, cara. Se fosse antes, eu ia pensar, é a minha oportunidade, eu gosto. Eu nem tô com vontade agora, eu vou ficar com vontade daqui 3 dias. Eu tô comendo agora pela vontade de 3 dias na frente. Cara, não tem lógica viver desse jeito, sabe? Isso tudo por causa do medo de não ter amanhã, medo de perder, sabe? Aí isso deixa a gente ansioso, deixa a gente, acaba fazendo a gente desperdiçar as coisas, sabe? Acaba fazendo a gente agir ao contrário da generosidade, sabe? Acaba nos roubando de ser generosos, entende? Aí a gente vai receber uma pessoa dentro da casa, aí a gente pega e fala, vixe, tem que tomar café amanhã de manhã. Aí você põe 5 pães em cima da mesa e deixa 5 guardados, porque você tem que tomar café amanhã no outro dia. Cara, serve o que você tem, seja generoso, entende? Serve na mesa que você tem, recebe bem a pessoa, não fique com medo de faltar no outro dia, entende? Diga. Chegou um tempo lá em casa, uns meses atrás. Foi um dia difícil, difícil mesmo, velho. Foi aquele dia de verdade. O pai me deu um sonho muito forte. Eu estava na cozinha, na minha cozinha assim, ela tem uma parte assim do lado de fora, tem uma janela que dá para ver a rua. Eu estava na cozinha, eu estava separando a comida, não sei o que eu estava fazendo, estava separando, eu acho que eu ia esquentar a comida para ele almoçar. E eu disse, pai, tem tão pouca comida. Na hora que eu estava separando a comida, eu disse, tem tão pouca comida. Na mesma hora, o pai falou, pensou, olha para fora. Aí eu olhei para a janela, e vi era muita gente mesmo. Naquela hora veio um impulso dentro de mim de pegar aquela comida que eu estava separando para ele almoçar, me colocar em vasilhas. Cara, não sei o que mais era filmes. Era um filme, né? Plástico filme. E eu rolei e botei vários pacotinhos. Eu saí e levei para ele, sabe? E ali veio uma alegria muito forte dentro de mim. Foi uma alegria muito forte. E o pai falou para mim mesmo assim, olha, você é assim. Mesmo com pouco, mesmo sem ter, você sabe dar. Sabe? E aquilo mexeu dentro de mim porque assim, cara, tava muito pouco naquele tempo, sabe? E isso eu gosto porque o medo de perder faria você não agir de acordo com a característica de Jesus. E eu gosto disso aí porque eu me confronto. Ele sabe, o pai sabe como eu sou, sabe? E isso me confronta a mim mesmo. Todas as vezes que eu quero agir de uma forma diferente, eu me confronto porque eu sei a forma que eu tenho que agir. Aí o que acontece? Aí eu peguei os pacotinhos de comida e saí levando para eles. Eles comeram, bom, foi muito bom. E 2 dias depois, isso foi na noite. No outro dia à noite veio um rapaz lá na minha porta que pediu para eu poder levar o senhor no hospital, porque o senhor tinha 2 semanas, estava encamado, não podia levantar. E só sei que, justamente por causa desse sonho, né, eu peguei, no outro dia, fui levar esse rapaz para o hospital, fiquei com ele lá, depois eu trouxe ele, e ele desesperado, porque ele estava num lugar muito perigoso. Eu disse, não, cara, você vai para minha casa. Se eu não me engano, ele ficou lá em casa umas 3 semanas ou um mês. Depois eu levei ele para uma clínica de recuperação. Então o pai teve que tratar dentro de mim, porque uma dúvida que tinha, porque tinha pouca comida, falar para mim, mostrar para mim que eu podia ter para dar, para depois poder trazer ele para dentro da minha casa. E ele passou por então, isso aí já veio acontecer várias vezes, sabe? Neste também eu trouxe um rapaz que não tem nada, todo mundo desempregado, a gente arrumou um cachorro. Olha, e aqueles dias foi 3 meses desempregado, todo mundo aí traz o cara lá pra dentro de casa, trouxe o cachorro e não faltou um pão. Sabe? E no dia que ia faltar meio-dia, a noite veio antes. Veio tudo que eu gostava. Sabe aquele pão que você gosta? O melhor dos melhores, meu pão de aipim. Veio o pão de aipim. Veio uma cesta básica de um jeito, sabe? Pai, só tem as coisas que eu gosto, sabe?
assim, eu vi que é um desprender para muitas coisas que desprende outras coisas. Mas eu vejo muitas vezes você vendo daquilo ali, tá ali preso, pensando, não, mas é para guardar esses 5 anos, é para hoje, para amanhã. Sabe? Eu já fiz várias vezes isso aí, de chegar ali e confrontar mesmo. Não, minha esposa, minha filha, sabe? Amanhã, não, meu Deus. Pode usar, pode sempre, veja bem que não é o resultado que a gente vai atingir. A questão não é tipo assim, mas se eu dar agora, não vou dar porque Deus vai dar para mim daqui a pouco. A proposta não é essa. Não é dar o que tem para ficar sem e esperar Deus fazer alguma coisa, senão a gente está criando expectativa. Sabe? A questão toda o Pai está preocupado em como se comporta o seu coração. Certo? E se você se comporta do jeito certo, não tem como ele te deixar sem nada depois. Sabe? Às vezes passa momentos apertados, mas não fica literalmente sem nada. Tipo assim, imagina, você ficar 3 dias zerado, sem botar 1 grão na boca. Não acontece. Pode até ficar apertado, diminuir a quantidade de refeições e tudo mais. Mas pensa bem, tudo que a gente vive, cara, é pra gente poder tirar a sujeira do nosso coração, sabe? Tirar essa mistura, purificar o nosso coração, sabe? A questão toda é como a gente se comporta, parar pra prestar atenção. Como é que eu estou reagindo nesse momento de aperto? Eu tenho pouco, e agora? Será que eu vou conseguir ter o coração aberto? Porque, pensa, é mais fácil você com a dispensa cheia dividir alguma coisa do que com ela apertada, entende? E mesmo assim com a gente, mesmo com a dispensa cheia, a gente fechar o coração e não dá. Acontece também, sabe? Mas pensa, eu já vi pessoas, assim, a gente passou apertado aqui, tirar da casa. Não tinha pacote fechado, mas tinha um tanto de arroz. Pegar, dividir a quantidade e trazer pra cá. Sabe? É aquela questão, o que eu tenho eu te dou. Sabe? Vou dar em prática o versículo que fala, se você vê seu irmão passar necessidade, você não se move com aquilo, cara, o amor de Deus não está em ti. Sabe? A questão eu não tenho medo de ficar sem. Mas vai ficar pouco pra mim. Como não tenho medo de ficar sem? Sabe? Eu vou ser generoso conforme Jesus me ensinou. Sabe? Porque é o que Pedro fez, o que eu tenho eu te dou. Se você tem muito hoje, divide o que você tem. Se você tem pouco hoje, divide o pouco que você tem. Eu vejo assim, que essa semana você tá falando com o colega da hora, a gente estava conversando, e ele disse, pô, eu queria ter pra dar, eu pensei, se você tivesse... eu queria ter pra dar. Essa é a boa desculpa de todo mundo. Aí eu disse assim, tá, tudo bem, você queria ter pra dar, se você tivesse 1000, hoje você daria 300. Aí parou, mas se você tivesse 100.000, você daria 300 mil. Ou você daria 30 mil. Ele parou. Mas se você tivesse 50, não é mais fácil, você dá 20. Aí ele, isso. Aí ele. A ideia é essa. A gente sempre, tem muita gente que espera assim, não, mas no dia que o pai me dá condições, eu vou ajudar muita gente. O que você tem, cara? Qual coisa você tem? Tem sempre como ajudar com o que você tem, sabe? Mas a ideia é justamente esse pensamento de... esse medo, esse medo de ficar sem... A malícia. Às vezes a gente pensa também que... eu não, cada um que se vire. Eu trabalhei pra dele, trabalhe. Sabe? São pensamentos que não deveriam existir dentro da gente. Entende? Não. E agora pensa bem, eu queria que cada um realmente refletisse sobre a vida de vocês. Sabe? Seja a área qual for, seja a área sexual, seja a área financeira, seja na parte de ofensa. Eu acho que a pergunta que o pai está fazendo hoje é: quem te mostrou que você estava nu? Sabe? Onde foi que você perdeu sua pureza? Que dia que sua inocência foi embora? Sabe? Quem te ensinou a ser desse jeito não está aparecendo comigo. Sabe? Esse tipo de pensamento que passa na nossa cabeça. Sabe? Mas a mulher não merece. Sabe? Jesus olha assim e desconhece esse tipo de pensamento. O pai deve olhar e falar: quem foi que te mostrou que você estava nu, cara? Que isso? É por merecer? Ele só fez o jardim, colocou o homem lá dentro, falou: como ele você quiser, cara. Tudo à vontade. Sabe? Aí pensa, a partir daquele momento se criou uma figura distorcida de Deus. Ouvi a tua voz e temi. Estranho, o que Deus tinha feito de mal com ele, para ele ter medo de Deus? O que aconteceu ali, cara?
vendo como é complicado isso? Por que ele teria medo de Deus? Porque agora entra uma malícia dentro dele. Eu desobedeci, né? Consequência. Do pecado, né? Se ele não fosse malicioso, cara, eu vejo a ponta sentar aqui e fazer besteira. Ontem o Russo estava contando. O cara sentou aqui na sala com um pote de açúcar na mão e começou a comer. Na boa vontade do mundo. Sabe? Eu falei, o que essa menina tem na cabeça, velho? Aí a gente chega pra ela e... Você é doido? Como é que você faz isso? Sabe? Aí é tanto que o Wagner tava... A Ana tava botando o João pra dormir, o Wagner tava de dentro. Ninguém viu a cena, só quem viu foi o Ruth. Aí ela deixou o pote cair no chão. Aí ela... Ficou apavorada. Tipo... Já tô fazendo o que eu não devia. Sabe? Ah, eu acho engraçado, cara. Aí pensa, imagina se chegar algum adulto ali pra repreender as crianças no momento que elas estão alimentando os pombinhos. Sabe o que eu achei interessante? Que ninguém cuida. A criação almeja, espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Se aqueles pombinhos estavam com fome, o que estava faltando? Aí os filhos de Deus, pequenininhos de 6 anos, 4 anos, 2 anos, 3 anos, estavam alimentando os pombos. Aí os filhos desviados de 30, 40 e 60, 90 anos, vai repreender as crianças que estão jogando pão fora. Eles estão sendo filhos de Deus naquele momento, eles estão alimentando a criação. Estão sendo lobo, né? Que espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Mas o bendito pensamento de Mamon, que diz que você vai ficar sem se você jogar pão para um pombo, não te deixa, cara, alimentar a criação de Deus. E ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E é interessante que naquele mesmo dia, quando a gente ia descendo para ir lá pro parque lá, a gente parou de frente à casa das meninas ali, da Michelle e da Kel. E aí eu vou olhar conversar com as meninas, e eu fiquei assim com os meninos no carro. Aí começou a aparecer aquelas pombinhas, né? Pombinha pardal. Aí o cidadão veio lá e jogou aquele cheiro de milho assim. Aí só. Fiquei pensando, e a Ana falou assim, Davi falou assim, por que esse senhor jogou milho aí com os pombos comer? Eu falei assim, tem que ser, porque não, Deus não faz isso. É que interessante. Já que vai e faz, aí eu falei assim, cara, aí eu falei assim, pra você ver como é interessante, ó, os pombos aí, ó, não se preocupa com o que vão comer, não se preocupa com nada e vê um cidadão. A questão, cara, a questão toda não é a partir de amanhã sair todo mundo alimentando povo pela cidade. A questão é a gente se posicionar como filho de Deus, sabe? É colocar um princípio dentro da gente. Entende? De, cara, a terra tá me esperando, cara. O que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada. Sabe? Se manifestar e se posicionar como filho. Entende? Uma vez, essa eu tenho que contar pra gente encerrar aqui. Uma vez que eu achei muito engraçado, foi há uns 2 anos atrás que eu vi uma cena. Tava o Natan e o Natan, o Isaac e a filha do Gerson brincando, né? Aí ela tem uns instrumentinhos de médico lá, tem negócio de injeção, tem aquele preguetinho de põe aqui, né? Aí estamos sentados no canto de cá, no meio da sala, e lá tava a Ana e a Mariana conversando. Aí eles levantavam a camisa e botavam o bagulho aqui, mexiam, pegavam os breguetes assim, umas faquinhas, fingiam que tava fazendo cirurgia, fazendo um monte de breguete. Aí teve uma hora que foi dar injeção. Aí o Natan, agora eu vou dar injeção. Aí ela, tá bom. Aí abaixou assim. Aí ela abaixou, cara, não abaixou, não mostrou nada. Mas ela começou a abaixar a calça, eu, não! Aí a Mariana olhou pra ela assim, ela olhou, o que foi, eu? Nada não. Aí eu falei, que besteira, meu filho, Jesus. Aí elas viram a cena e começaram a dar risada. Eu falei, não acredito nisso. Eu falei, gente, quem tá preocupado com isso sou eu. Sabe? Quem acha que existe malícia naquilo ali sou eu, não são eles, cara. Sabe? Se eles não têm malícia... Você viu o irmão, quando criança, toma banho junto? Sim. O que acontece? Eles tomam banho. Eu falei,
cara. Aí quem fala pra eles que aquilo ali é errado, os adultos, é assim que se ensina? Pelo amor de Deus, gente, vamos começar a colocar princípio nisso, né, velho? Quem. Repara uma coisa, o que seu filho tem medo de perder? Se ele tá com medo de perder e ficar sem alguma coisa, foram os pais que ensinou. Se o filho grita, com quem ele aprendeu? Com os pais. Se ele bate, com quem ele aprendeu? Com os pais. Sabe? Se ele não é educado, com quem ele aprendeu a não ser educado? Com os pais. Então se alguém que vê uma criança fazer alguma coisa errada, ou o seu próprio filho fazer alguma coisa errada, tenha certeza que ele é só um espelho. Você só inseriu nele, ele aprendeu com alguém, cara. Sabe? Quem colocou aquilo dentro dele? Foram os pais, cara. Foi o pai que chegou assim, tirou a vendinha dos olhos dele e mostrou para ele conhecimento no meio irmão. É os pais que estão apresentando esse fruto para as crianças todos os dias, cara. As crianças nascem com o reino de Deus dentro dela. Existem predisposições genéticas por causa da bagagem geracional, que chamamos de iniquidade. Mas quem desperta essas iniquidades nas crianças somos nós. Nós que despertamos isso, sabe? É o adulto que ensina a criança a ter raiva, é o adulto que ensina a criança a ter medo de perder, é o adulto que ensina a criança a brigar, é o adulto que ensina a criança a ser oportunista, a disputar, sabe? A não respeitar e tudo mais. Criança, cara, por isso que Jesus fala assim, se vocês não recebem uma criança, vocês não... Se vocês não estão recebendo uma criança, vocês estão negando a mim. E se você está negando a mim, você está negando aquele que o Pai enviou. Foi aí quando eu vi que eu estava muito mal com Jesus, que eu estava ofendido com Jesus. Sabe? Quando eu vi que eu tratava mal uma criança, quando eu tinha paciência com a criança, eu falei, cara, eu não estou tendo paciência com Jesus, cara. Que coisa feia, viu? A criança só está vivendo dentro do reino dela, cara. Se ela está fazendo alguma coisa errada, quem ensinou com os adultos. Sabe? Ela vive o reino dela, ela vive o reino de Deus. Para ela nunca vai acabar, não tem problema de nada, não tem problema de se sujar, só uma criança na lama. Ela vai brincar, a adulto fica, vai se sujar, vai estragar a roupa. Você vai comprar outra depois, cara. Sabe? É a criança, cara, tanto faz a roupa que ela veste. A gente que fala assim, essa é a roupa de sair, essa é a roupa de ficar em casa, essa aqui é pra você ir pra lama, viu? Aí a criança tá com a roupa um pouquinho feia, não, essa roupa tá feia. É o adulto que enfia isso dentro da criança. Sabe? Uma vez o Wagner fez um teste comigo, me levou pra... Eu tinha acabado de acordar, ele falou, vamos ali comigo comprar uma cadeira de carro para os meninos. Eu falei, não. Eu tinha acordado eu tava dormindo com a calça tactel, folgada, tava rasgada, tinha mancha de tinta, massa corrida, a camisa, tá cheia de bolinhas, sabe aquela bolinha da camisa assim, sabe? Tinha uma estampa bem feia dela, que foi uma camisa que eu ganhei. Tinha marca de cola, de tinta, que eu usava para trabalhar. Aí a gente foi no Continente Shopping, que é bem chique lá. E eu passeando, com chinelo de um prego, e eu lá dentro, estampado. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, se fosse um ano atrás, que a gente já tinha mexido bastante nisso, sabe? Essa questão de não se sentir rejeitado. Se fosse um ano atrás, cara, quando eu conheci o Wagner, quando eu comecei a andar com ele, cara, você fala assim, vamos ali na esquina comigo, eu ia pentear o cabelo. Se amor não pra nós, os outros vão falar. Exatamente. Crianças se preocupam com isso? A gente que fala, não, ajeita o cabelo pra ficar bonito. Como é que você vai sair na rua com o cabelo desse jeito? Não vai de chinelo. Não, você tá com a bermuda de ficar em casa, com a roupa de sair. Sabe, você tem que se apresentar bem. Quem ensina todo esse lixo para as crianças somos nós, cara. Entende? Somos nós que estamos estragando as crianças, apresentando para elas todos os dias o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe? Um dia ela vai descobrir essas coisas, mas se ela tiver com princípios dentro dela, não vai fazer diferença. Ela não vai se preocupar com aquilo. Beleza? Agora, por gentileza, gente, não deixa essa conversa aqui sem vão. Pelo amor de Deus, parem para pensar no quanto a gente tem sido malicioso e o quanto a gente foi estragado. Não só por nossos pais, mas pela sociedade. A pensar diferente de Jesus, a pensar diferente do Pai. E a pensar de acordo com o que a sociedade pensa. Sabe? Vamos parar para pensar nisso um pouquinho? E quem foi que mostrou que a gente estava no... Cara, quando eu li essa frase, eu não precisei ficar lendo e pedindo revelação do Pai. Quando eu li a frase, quem te mostrou que eu estava nu? Eu estava lendo o texto, não lembro nem porquê. Eu estava conversando com o Bruno um dia, aí eu li. Eu estava lendo, eu
eu tava procurando o propósito do homem, de criação. Aí fui mostrar pro quando eu li, quem te mostrou que tava no eu? Nossa, velho, para, velho. Falei, gente, tudo estragou aqui. Aqui que estragou a humanidade, sabe? Foi aquele momento ali que tudo desandou. O pecado é consequência, gente. Sabe? O pecado é só uma consequência. Por isso que eu falo, por que o Pai perdoa o pecado? Porque o pecado é só um fruto. O problema todo é a raiz que gera aquele fruto. Se você não matar a raiz, o fruto vai continuar sendo gerado todos os dias. O problema é que a gente está preocupado só com os frutos, que são os pecados. Aí todo dia vai lá e trata e mexe no fruto, arranca o fruto, arranca o fruto, arranca o fruto. Se não mexer na raiz, tu vai embora. Fechou? Semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre hábitos, e eu acredito, né? Talvez, para falar um pouquinho mais específico da área familiar. Mas vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Então o pessoal do Facebook está acompanhando a gente. Até semana que vem. Vamos continuar aqui falando sobre família, sobre bons hábitos, sobre caráter. E se encontra aqui, beleza?